Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ah, cara, existe alguma coisa pior do que eu tentar tocar pandeiro? Eu vou te dizer que sim, e é provavelmente a forma como você está levando a sua própria vida. Eu vou te fazer nesse vídeo 3 perguntas para saber se isso que eu estou dizendo é verdade. Bora começar? A pessoa acorda de manhã, primeira coisa, pega o celular, fica checando e-mail, WhatsApp, fica scrollando rede social, vê se ganhou curtida, quantas curtidas deu, vê se teve comentário, desce, vai tomar café da manhã, come qualquer coisa assistindo vídeos curtos, daí para frente vai trabalho, fica resolvendo problema o dia todo e quando chega em casa resolve problema da família, só abacaxi, no final do dia ela pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz até agora? Será que isso te soa familiar? Vou te dizer, isso é uma vida reativa. A propósito, eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor, adjunto do curso de medicina há mais de 19 anos, aprendendo a tocar pandeiro, hein? Uma hora eu vou conseguir. E nesse vídeo, nesse canal do YouTube, eu falo sobre saúde, longevidade e sobre uma vida modo X, uma vida com mais intenção e menos pressa. E o que acontece quando você deixa a vida te levar? Bom, isso nós chamamos de vida reativa, ou seja, aquela vida em que você não necessariamente faz as coisas porque decidiu intencionalmente fazer, mas porque as circunstâncias, os contextos vão te empurrando para aquele caminho, muitas vezes, que não é o melhor para você. E quando é no fim do dia você pensa, meu Deus, o que eu fiz hoje e não há resposta, isso ainda não é um problema tão sério. O problema é quando você chega no fim da vida e você tem que refazer essa pergunta numa janela de tempo maior do tipo, o que eu fiz da minha vida? E quando você não tem uma resposta, me parece ser uma vida que não foi bem vivida. E por que as pessoas então estão vivendo dessa forma, de forma reativa? Primeiro ponto, é muito provável que haja uma falta de autoconhecimento, ou seja, o indivíduo ele não entende o que realmente é importante, ela não entende o que realmente quer, ela não sabe o que realmente valoriza na própria vida, então ela se torna um alvo fácil para as pessoas que têm muito essa clareza utilizarem desses indivíduos que ainda não têm a clareza e realizarem as coisas para outras pessoas. Esse é o primeiro, digamos, primeira explicação. A segunda é, de fato, a pressa e a rotina. Só que não é uma rotina de significado, não é uma rotina de produtividade. Eu, assim, evito demais falar esse termo porque, de verdade, quando eu falo sobre vida modo X, eu não quero que a vida seja mais produtiva. Eu só quero que a vida seja mais significativa, que ela seja mais intencional e que, por acaso, a produtividade ela é um efeito colateral de uma vida modo X. Não é a premissa, não é uma promessa. Então, por isso que eu sempre falo com muita cautela para não haver essa associação entre vida modo X e produtividade. Mas, de qualquer forma, essa pressa, essa rotina que não é significativa, ela faz com que o indivíduo viva no piloto automático que vai se instalando na vida dela e substitui completamente uma outra forma de pensar que é através da reflexão. Portanto, aqui você já começa a entender que ou eu vivo de forma reativa, reagindo às necessidades, às urgências que me aparecem, ou não. Eu tenho inicialmente uma reflexão e a partir daí eu sigo um caminho. Essa seria a segunda explicação de que por que as pessoas estão vivendo essa forma mais reativa. E uma outra explicação seria um medo da mudança. As pessoas se acomodam muito na situação atual, porque talvez a dor que lhe causa estar na condição atual não é grande o suficiente para movê-lo de local. Eu vejo demais esse tipo de contexto, onde a gente percebe potenciais de pessoas que poderiam ter uma vida mais significativa, mas não fazem porque é extremamente confortável ficar naquele ponto e que há um medo de mudar.
Claro, quando ela já tem a consciência, porque como eu falei no primeiro motivo, muitos não têm nem a consciência, não têm o autoconhecimento, então sequer chegam na etapa de pensar, bom, eu preciso mudar, mas eu tenho medo, vou ficar por aqui mesmo. E esse medo faz com que a pessoa agora prefira muito mais a segurança daquilo que ela já conhece, mesmo que não seja o melhor para ela, mesmo que seja insatisfatório. E a última explicação, e essa é a mais poderosa de todas, meu Deus do céu, se você souber o quanto essa quarta explicação impacta demais, no quanto a vida de muita gente é reativa, você certamente já mudaria, que são as influências externas. Ou seja, muitas vezes você segue apenas o ritual, a rotina de alguém que já tem uma vida reativa. Ou seja, você não tem assim uma inspiração de alguém que tem uma forma de viver diferente, uma forma intencional de viver. Ou seja, e muitas vezes não são pessoas distantes de você, são amigos próximos, são familiares, são pessoas que você está próxima no meio digital, no meio virtual, nas redes sociais, aqui mesmo na plataforma do YouTube. Se você geralmente segue pessoas que no seu comportamento, e aqui eu tenho que destacar essa diferença entre o discurso e o comportamento, porque uma coisa é a pessoa dizer, olha, faça isso, faça aquilo, que aí você vai ter uma vida muito boa. Esse é um estilo de comunicação. A outra é a pessoa apenas demonstrar quem ela já é. E é por isso que eu aqui tenho esse grande desafio de, primeiro, continuar implementando na minha vida os aspectos que eu considero importantes do Vida Modo X e, claro, te inspirar nessa transformação. Por isso que a influência externa é o aspecto dos mais poderosos para quem ainda tem essa vida reativa. Ou seja, ter uma vida, deixar a vida te levar. E neste ponto do vídeo eu tenho que te explicar rapidamente o que seria essa vida modo 1x, que parte dessa percepção de que todas as pequenas coisas estavam sendo aceleradas, inclusive eu mesmo vinha fazendo isso, acelerando conteúdos de vídeo, acelerando conteúdos de áudio, de tal forma que em um dado momento eu comecei a perceber que a fala natural das pessoas estava se tornando irritante para mim. Ou seja, eu meio que ficava assim, sim, fale mais rápido, fale mais rápido. E isso eu já percebi, inclusive, aqui neste canal. Eu já vejo alguns comentários de pessoas falando assim, o seu conteúdo é bom, mas você fala muito devagar. Só que eu não falo devagar, eu falo na velocidade em que o ser humano fala. Mas quem está habituado a escutar, a ouvir em modo acelerado, claro que começa a perder a paciência para quem fala na velocidade humana. E é a partir desse ponto que eu comecei a destacar e a compreender que não só pessoas estavam escutando sons em modo 2x, mas tendo o comportamento 2x na vida real, superficializando as relações. Tu imagina tendo uma conversa 2x com o teu parceiro, com o teu cônjuge, com os teus amigos, ou seja, você fala ali coisa rápida, como a conversa se torna tediante, você vai para tela, vai para o celular, porque ali você consegue acelerar as coisas. E o Vida Modo X vem na tentativa de te trazer de volta para o tempo real das coisas, para o tempo que a natureza te colocou, o tempo do segundo, do minuto, das horas. Então eu preciso te explicar isso, porque dessa forma eu te coloco agora que é importante, a partir do Vida Modo X, você agora ter uma vida com mais intenção. Porque essa é a premissa do Vida Modo X, ter uma vida com mais intenção e menos pressa, o que não significa ter uma vida lenta. Significa que quando você faz as coisas com menos pressa, a sua tendência é fazer o que é mais importante de compromissos de forma mais rápida e até melhor. Não estou falando que é para fazer rápido, porque a pressa faz com que você não execute a tarefa bem feita. Então, dito isso, ter essa vida intencional, que é escolher onde você deve colocar seu tempo, sua energia, sua atenção, isso faz com que você, a partir de agora, tenha essa vida mais significativa, com clareza, com propósito, com coerência entre o que te faz
ser e o que você quer construir, de fato, ao longo da sua jornada. Não sei exatamente quais são os seus anseios, mas se você pensa assim, bom, não sei nem o que eu quero, então talvez você tenha que começar por essa etapa de descobrir o que você quer, o que te importa. Porque eu vou te revelar então, nesse ponto da nossa conversa, o que para mim faz muito sentido e eu busco de forma incansável, é a liberdade. E não é a liberdade financeira e geográfica como primeira liberdade, claro que também é. E é por esse motivo que eu venho produzindo cada vez mais conteúdos, porque me parece que produzir conteúdos é um dos caminhos que vai me levar a essas duas liberdades adicionais, que é a liberdade financeira e a liberdade geográfica. Mas o que eu estou querendo dizer é que a minha liberdade de pensamento é o que eu de fato busco incansavelmente, porque ela não requer nenhum recurso material adicional. Ela só requer treino e, claro, conhecimento teórico. Tenho lido bastante sobre neurociência para justamente buscar recursos práticos, porque eu não estou falando de um pensamento, de uma liberdade de pensamento em nível filosófico. Não que seja ruim pensar de forma filosófica, eu até gosto, tenho aqui um livro sobre estoicismo, que me traz muito isso, mas a verdade é o estudo que me faz ter uma liberdade de pensamento com base na neurociência. Porque dessa forma eu consigo agora simplificar a minha vida, que é um dos pilares que eu destaco lá no meu livro gratuito, né, o 3 Pilares para ter uma vida modo X. Vou até deixar aqui no link da descrição, caso você queira ler. A simplicidade é o resultado de quem tem liberdade de pensamento. Quem está preso no contexto, nas exigências da sociedade, fica amarrado nesse nível. Então você acaba tendo que ter muitas coisas, assumir várias responsabilidades para dar essa resposta à sociedade. Isso é uma espécie de prisão. Para mim, isso é uma escravidão de pensamento. Enfim, então eu te revelei qual é a minha, digamos, minha intenção neste momento, é ter essa liberdade de pensamento. E aqui eu quero te fazer 3 perguntas, como eu disse no início desse vídeo, 3 perguntas para saber se você, que está me assistindo agora, vive de forma reativa. Vamos lá, primeira pergunta é assim, se o dia de amanhã fosse exatamente igual a hoje, você se sentiria bem? Você acharia que, nossa, se o meu dia de amanhã for igual a como foi meu dia hoje, meu Deus do céu, eu estou tendo uma vida extraordinária. Se a resposta for sim, ok. Se a resposta for não, você ganha aí um pontinho para saber se a sua vida é reativa. A segunda pergunta é, as suas decisões são baseadas em prioridade ou urgência? Se a sua resposta for, não, as minhas decisões são baseadas em prioridade, e aqui vale destacar, porque prioridade ela tem muito a ver com o tempo. Urgência é algo que não tem mais o recurso tempo para ser executado, ou seja, uma coisa que é prioridade, por exemplo, na minha vida, a saúde. Então eu tenho tempo para cuidar dela e eu estou fazendo isso, praticando atividade física todo santo dia. Inclusive hoje eu já fiz quase 1 hora de exercício e eu estou já no meu 4º vídeo na manhã de hoje gravando em pé para você. Ou seja, minha saúde é prioridade e eu tenho tempo para fazer isso. Uma vez que você não cuida da prioridade e gera um grande problema, aí ele se torna uma urgência. Na urgência, você não tem como programar a resolução do problema, você precisa resolver ele agora. Se não resolver ele agora, as consequências são dramáticas. Na pior das hipóteses, você pode morrer se você não cuidar dessa urgência, como um infarto, por exemplo. E é por isso que eu falo, as suas decisões hoje são baseadas em prioridade, ou seja, você tem tempo para adquirir o resultado ou não, baseado em urgência. Se a sua resposta for prioridade, ok. Agora, se for baseado em urgência, você acabou de ganhar mais um pontinho para saber se você tem uma vida reativa ou não. E a terceira pergunta é, a sua rotina, ela reflete os seus valores ou ela reflete a necessidade de cumprir obrigação? Isso é muito importante, porque se você faz as coisas porque precisa, no sentido de
eu tenho que fazer e não tenho outra alternativa, então sua vida ela é reativa. Agora, existem situações onde, por exemplo, a pessoa faz um tempo aquela coisa que precisa ser feita como obrigação para atingir um resultado maior lá na frente, ou seja, ela tem uma prioridade. Mas se você só faz sem nenhuma possibilidade de transformar a sua realidade, você tem uma vida reativa. Então, feitas essas 3 perguntas, coloca aí nos comentários quantos pontos você teve. 1, 2, 3. Se você teve 3 pontos, sua vida é altamente reativa. Você está simplesmente deixando a vida te levar para onde quer que vá. Pode ser que vá para um lugar mais ou menos, pode ser que vá para a beira do abismo, não sei. Mas deixar a vida te levar não é uma vida intencional. Ele é fora do contexto do Vida Modo 1x. Bom, e aqui eu quero te passar 5 passos para que você tenha, a partir de agora, não mais uma vida reativa, mas uma vida mais intencional. Só que, claro, antes disso, eu vou pedir aquele like, porque poucas pessoas chegam até esse ponto do vídeo, correto? Muitas pessoas já saíram porque são tão reativas que querem buscar dopamina fácil em conteúdos curtos. Mas não é o seu caso. Então, se você chegou até esse ponto, considere dar aquele like. Porque dessa forma o YouTube, então, ele recomenda conteúdos para outras pessoas. Esse conteúdo, e claro, vai te recomendar conteúdos parecidos. E eu quero também te convidar para fazer parte do nosso clube de membros chamado Fala Hero. Está aqui no botão, clique no botão Seja Membro, é uma área exclusiva onde eu posto conteúdos também exclusivos, respostas prioritárias aos comentários, parte das minhas viagens, coisa que eu só deixo para a minha família, mas quem está na área de membros vai poder se aproximar um pouco mais do Hiro, né? Não do Dr. Hiroki, mas do Hiro, o cara que quer transformar a própria jornada, né, baseado no pilar do Vida Modo 1x e, claro, te inspirar a fazer o mesmo também. Vou deixar, clica aqui no botão Seja Membro, o valor é bem simbólico. Dito isso, vamos para os 5 passos para ter uma vida mais intencional e deixar de que a vida fique te levando para onde quer que ela queira te levar. Primeira coisa, parar para pensar e refletir. Ou seja, uma vida reativa, ela não te permite fazer isso, correto? Por quê? Porque ela te exige o tempo todo coisas pequenas, coisas fúteis, coisas inúteis. Quem tem uma vida reativa não tem tempo sequer para parar para pensar. Então, primeira coisa, você decide intencionalmente a parar para pensar, a refletir, reservar um tempo de forma regular para pensar sobre a sua própria vida e sobre qual direção você quer tomar. Eu sei que muitas vezes a condição atual ela é tão caótica que você não sabe nem por onde começar. Mas eu vou te falar uma coisa, só em você adotar esse único hábito de parar para pensar, as ideias começam a surgir. E se você deixar o pensamento ele funcionar em modo de rede padrão, é uma região do cérebro que funciona no devaneio, sabe? Quando você está sem pensar em nada. Esse não pensar em nada está ajudando o teu cérebro a pensar em muita coisa. Só que, claro, não é na mesma região do cérebro. Então, eu até falei já em outros vídeos que, por exemplo, eu gosto muito de pescar. Você gosta de pegar peixe? Cara, pegar peixe é apenas um componente da pescaria, porque na realidade eu gosto de pescar por todo o processo da pescaria, inclusive o ato de ficar pensando enquanto eu espero. Ali me rende muitas soluções, tanto é que eu tenho que estar com o meu relógio durante a pescaria, porque quando me surge uma ideia, e a ideia vem do nada, eu tenho que anotar. Como eu estou lá na água, eu não posso anotar. Então eu ligo o gravador do meu celular e eu falo tal coisa, para eu registrar aquele meu pensamento. Então, essa primeira ação prática, parar para pensar, já vai te ajudar demais a anular, ou pelo menos ter a consciência de como é que eu faço para não ter mais essa vida reativa, como é que eu faço para não deixar a vida me levar. Segundo passo é, defina o que de fato é essencial. A gente acumula muita coisa ao longo da vida. A gente acumula coisas e eu vou te falar, eu faço parte desse grupo que tem acumulado coisa. Inclusive, a gente está muito próximo da época do Natal, já separamos umas 3 caixas de coisas para doar. Por quê? É porque eu sou bonzinho, né? Quero ajudar as pessoas? Também, mas eu quero tirar coisas da minha vida que já não fazem mais sentido. Estava repetindo
incentivando meus filhos a fazerem a mesma coisa. Meu filho menor tem muito brinquedo. Eu falei, filho, vamos deixar outras crianças felizes, porque esses brinquedos talvez já não te tragam tanta felicidade. Ele é mesmo, né, papai? É isso. Então, definir o que é essencial. Eu estou falando de coisas materiais, mas aqui, para não deixar a vida te levar, você tem que definir o que é essencial na tua vida como um todo. O que não é mais essencial? Por exemplo, sei lá, ficar scrollando na rede social, isso é essencial mesmo para você não deixar a sua vida te levar? Se não for essencial, você precisa começar a eliminar essas coisas. Não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo faria, mas é um exercício. Você começa a fazer isso aos poucos. Eu sei que Instagram é uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas, inclusive é para mim também, embora eu não esteja fazendo da forma como deveria fazer, porque isso toma muito tempo. Mas eu vou te falar, teve uma época que eu deixei de seguir mais de 2.000 pessoas lá, porque eu estava querendo justamente eliminar o que não é essencial. Então tudo começa por coisas pequenas. Porque se eu consigo executar isso no plano virtual, de deixar de seguir 2.000 pessoas, é muito provável que eu consiga fazer isso também no material, de me libertar de muitas coisas que já não me faz, já não me é útil, já não me traz felicidade. Então, segundo ponto, definir o que é essencial. Terceiro é definir metas que sejam, claro, atingíveis. Você tem que definir alguma coisa que você consiga alcançar ao longo de um tempo razoável. A gente está chegando mais uma vez, eu estou insistindo nisso porque tem muitos conteúdos que eu estou produzindo com base nesse nosso período. Então é bem provável que eu faça algum vídeo relacionado a como manter as promessas de fim de ano, porque, olha, sinceramente, o cara que recebe as promessas de fim de ano deve estar de saco cheio disso, porque todo ano é a mesma coisa. Ele pensa assim, meu Deus, o que é que acontece no dia 31 de dezembro que essa galera fica prometendo uma ruma de coisa que chega em fevereiro, 80% já desiste. E esse 80% sou eu que estou dizendo, não. São estudos que mostram sobre a desistência das metas e promessas feitas no final de ano. Então, eu vou fazer um vídeo sobre como você manter isso. Porque se você está assistindo esse vídeo neste ponto, é porque eu fiz essa promessa e eu estou conseguindo mantê-la até hoje, 1 ano e meio depois que eu fiz. Então, você tem que estabelecer essas metas que sejam não fáceis de fazer, mas sejam possíveis de serem realizadas. E dessa forma você acaba agora tendo uma razão para viver. Não é simplesmente bater ponto, entrar na hora, sair na hora. Não é só isso. A outra ação prática, criar rituais de alinhamento, ou seja, hábitos diários que façam você refletir as suas próprias intenções. Então, existem várias práticas para isso, mas eu vou te citar só uma, porque isso tem me ajudado bastante, que é o planejamento da semana. Eu chamo de agenda semanal, mas vamos chamar de planejamento, porque talvez você entenda melhor. Se você começa a segunda-feira sem nem ter ideia do que vai acontecer na semana, sinto muito, a vida vai te levar. Agora, como é que eu tenho feito há muitos anos? Domingo à noite ou durante o dia mesmo eu faço o planejamento da semana. O que eu tenho para fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Por que até sábado? Porque domingo eu intencionalmente coloquei como o dia internacional de não fazer nada no sentido. Bom, hoje o que aparecer eu faço. Domingo é assim. Então meu domingo sempre é em branco na minha agenda, porque de fato eu quero experimentar um pouco dessa vida onde você não tem nada especial a ser feito. A não ser, claro, que haja um compromisso. Mas de segunda a sábado não. Existe uma rotina que eu executo, claro, sempre combinando com a minha família, porque minha esposa também tem seus compromissos. Mas quando você cria esse ritual de alinhamento, você começa a entender, poxa, tudo que está na minha agenda são ações que são importantes para outras pessoas. Mas o que é que eu tenho na minha agenda que é importante para mim? Você vai se surpreender. Às vezes a pessoa não tem nada que seja para o sentido da vida dela. É só para reforçar o sentido das outras pessoas, da vida das outras pessoas. Esse seria o quarto ponto. E o quinto e último ponto seria ajustar essa sua rota constantemente. Revisar o curso, revisar a sua intenção, até porque intenção não significa rigidez. Né? Não significa que eu quero ter isso, agora eu vou perseguir até a morte. Não, não é isso. Você pode intencionalmente pensar, não, isso aqui, esse objetivo que em outro momento
fazia muito sentido para mim, talvez agora já não faça mais tanto sentido. E você revisa isso. Isso tem acontecido também na minha vida. Já pensei em fazer, por exemplo, algumas pós-graduações, que eu estava muito empolgado, e hoje eu penso, não, isso não faz mais muito sentido para mim. Estava pensando em fazer o doutorado, que isso podia ser muito importante para a minha carreira acadêmica, mas eu fiquei pensando, cara, eu já estou pensando em parar. Já estou, sabe, projetando minha aposentadoria. Por que ainda vou fazer doutorado nessa altura do campeonato? Eu quero ter tempo para ficar aqui pensando, estudando, escrevendo, gravando, brincando com meus filhos nos intervalos que eu tenho aqui. Então você pode ir mudando a sua intenção, porque a vida é assim, a vida é dinâmica, né? Então dessa forma você consegue também alinhar a sua vida com essa forma de pensar. Então é isso, se você chegou até este ponto do vídeo, agora sim, considere se inscrever no canal, porque aí dessa forma o YouTube fortalece esse nosso vínculo, e quando você clica no sininho, principalmente o sininho do Natal, do Papai Noel, clica no sininho aí. Quando você clica no sininho, o YouTube vai te recomendar, vai te notificar, inclusive, o próximo vídeo que vai ao ar amanhã ou depois de amanhã. Então, quero terminar esse vídeo desse jeito, tá? Não deixa não a vida te levar, porque uma hora acaba, você vai se arrepender de não ter feito as coisas que você queria fazer. Eu fico por aqui, te desejando sempre uma vida modo X, uma vida com mais intenção e menos pressa. Tchau!